Silêncio. É suposto ser o seu poder. Mova-se para a direita. Recue. Fique em silêncio e espere pela mudança. O telefone vibra com a mensagem deles. A compreensão do seu valor finalmente lhes ocorre, e eles começam a perseguir o que pensavam poder ignorar. Essa é a fantasia a que nos agarramos. Mas então a realidade bate, e você se depara com algo muito mais difícil de engolir. Nada, nenhuma resposta, nenhuma reação. Apenas a inquietante quietude da indiferença deles. Em vez de eles perceberem sua ausência, parece que você está desaparecendo ainda mais no fundo. Esse vazio pode ser brutal. Você começa a se questionar. Por que isso não está funcionando? Eu não sou bom o suficiente? Fiz algo errado? É como se seu silêncio tivesse se transformado em um espelho, forçando você a enfrentar medos e inseguranças que você preferiria ignorar. E sejamos honestos. Esses medos são altos, não são? Eles sussurram mentiras como se você fosse esquecível. Você é substituível. Você nunca importou. Mas aqui está a verdade. A falta de reação deles não define você. Nunca definiu. O que ela faz é lançar luz sobre uma verdade mais profunda. O silêncio, quando mal interpretado e mal utilizado, é impotente. Ei, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar no cerne de algo que muitos de vocês têm perguntado. Por que seu silêncio não está funcionando? E como você pode virar o jogo? Fique comigo, porque no final você não só vai entender por que o silêncio pode estar falhando. Vocês saberão exatamente como transformá-lo em algo que reflita sua força, seu crescimento e seu valor. Deixem-me ser direto. O silêncio não é um feitiço mágico. Não é uma lei universal que garante que alguém vai notar ou sentir sua falta. O silêncio por si só é apenas um espaço vazio. E se esse silêncio estiver enraizado no desejo, na expectativa, na espera pela reação deles, ele não terá nenhum peso. Eles sentem aquela energia que as pessoas percebem quando seu silêncio é, na verdade, apenas ruído envolto em quietude. Esse tipo de silêncio não faz com que eles notem, faz com que fiquem indiferentes. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. É aí que reside o verdadeiro poder do silêncio. Não na reação deles, mas na sua capacidade de recuperar sua energia e direcioná-la para dentro. O silêncio não tem a ver com eles, tem a ver com você. Tem a ver com criar espaço, não para eles refletirem, mas para você crescer. Pense nisso como plantar uma semente. Se o solo não for fértil, se não houver luz solar ou água, essa semente nunca crescerá. O silêncio é a mesma coisa. Sem a intenção certa, o ambiente certo e a ação certa, ele permanece adormecido. Mas quando você o nutre, quando você combina seu silêncio com um crescimento proposital, ele se torna algo transformador. Aqui está a boa verdade que você talvez não queira ouvir. Às vezes, eles não percebem seu silêncio, porque nunca valorizaram verdadeiramente sua presença. É difícil de engolir, mas também é libertador, porque significa que a reação deles não tem a ver com você. Tem a ver com eles, suas prioridades, suas distrações, sua incapacidade de ver o que está bem na frente deles. Seu valor não está ligado à capacidade deles de notar você. Está ligado à vida que você está construindo, à pessoa que você está se tornando e à força que você está cultivando no silêncio, se isso faz sentido para você. Aqui está o que eu quero que você lembre. Meu silêncio não é vazio. É o começo da minha transformação. Anote isso. Diga em voz alta. Coloque nos comentários como um lembrete para você e para outras pessoas que precisam ouvir isso. Porque o silêncio não é o fim. É o começo de algo maior. Fique firme, porque estamos prestes a quebrar tudo isso.
A seguir, vamos explorar por que o silêncio sem propósito é impotente e como você pode transformar o seu na força mais inegável da sua vida. Vamos fazer isso acontecer. Número 1. O silêncio sem propósito é apenas ruído. O silêncio sem propósito é como gritar em um cânion sem eco. Você joga tudo nele: sua frustração, sua dor, seu desejo, e espera que o som volte, mas nada acontece. O esforço parece desperdiçado, o silêncio se torna insuportável e você começa a se perguntar: por que isso não está funcionando? O silêncio não deveria ser poderoso? Aqui está a verdade. O silêncio, quando feito sem propósito ou intenção, é apenas ruído que ninguém ouve. É um gesto vazio, sem significado e impacto. E, no entanto, muitas pessoas tratam o silêncio como uma solução única para todos. Elas acham que recuar, se afastar e ficar em silêncio é suficiente para fazer alguém notar. Mas o silêncio por si só não funciona. Não é o ato de ficar em silêncio que é poderoso. É a energia, a intenção e o crescimento por trás dele que lhe dão significado. Vamos analisar isso. Por que o silêncio muitas vezes parece ineficaz? Porque, para a maioria das pessoas, não é realmente silêncio. É um jogo de espera. Você não está se afastando para refletir ou crescer. Você está se afastando com a expectativa de que eles vão notar, procurar ou correr atrás de você. Esse tipo de silêncio não é baseado em força. Está enraizado no medo, medo de ser esquecido, medo de que seu valor dependa da reação deles. E quando essa reação não vem, o medo fica mais forte, não é? Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Vamos refletir sobre isso por um momento. O silêncio só funciona quando está associado à intenção e ao foco, quando se trata de você, não deles. Se o seu silêncio está cheio de pensamentos como: por que eles ainda não perceberam? Ou será que eles estão pensando em mim? Então, não é silêncio, é barulho. E quanto mais você vincula sua autoestima à resposta deles, mais alto esse barulho se torna. Aqui está a mentira que te venderam: que o silêncio por si só é suficiente para fazer alguém sentir sua falta, se arrepender de suas escolhas ou perceber seu valor. Mas o silêncio é apenas uma ferramenta, e, como qualquer ferramenta, sua eficácia depende de como você a usa. Imagine tentar martelar um prego na parede sem nenhuma força por trás. É assim que o silêncio sem propósito se parece. É uma ação vazia, visível, mas sem sentido. Pense em gritar em um desfiladeiro. Na primeira vez que você grita, você pode esperar um eco. Mas quando ele não vem, o que você faz? Você grita mais alto, esperando que talvez desta vez o som volte. E quando isso não acontece, você se sente derrotado, como se o próprio silêncio estivesse zombando de você. É isso que acontece quando você usa o silêncio sem entender seu propósito, seu esforço sem impacto, sua esperança sem fundamento. E no final das contas, isso deixa você se sentindo impotente. Então, como quebrar esse ciclo? Redefinindo o que o silêncio deve ser. O silêncio não é esperar que eles reajam, é criar espaço para o crescimento e a autodescoberta. É dar um passo atrás, não para que eles percebam, mas para dar a si mesmo espaço para respirar, curar e reconstruir. Deixe-me dar uma metáfora. Imagine plantar uma semente em solo árido. Se você não regá-la, nutri-la ou expô-la à luz do sol, ela não crescerá. O silêncio funciona da mesma forma. Se você não o combinar com ação, com crescimento proposital e transformação interior, ele permanecerá adormecido. Mas quando você usa o silêncio como um momento para cultivar seu mundo interior, é aí que ele se torna poderoso. É aí que ele começa a causar impacto.
não por causa do que exige dos outros, mas por causa do que reflete dentro de você. Isso não é fácil. O crescimento nunca é. É muito mais fácil sentar em silêncio e esperar que outra pessoa preencha o espaço. É muito mais fácil esperar por uma reação do que encarar a si mesmo e fazer o trabalho. Mas aqui está a verdade. O silêncio que parece desconfortável. O silêncio que te força a enfrentar seus medos e inseguranças. Esse é o silêncio que te transforma. Esse é o silêncio que muda tudo o que você pode pensar. Mas e se eles nunca perceberem meu silêncio? E aqui está a resposta. Não importa, porque o silêncio não tem a ver com eles, tem a ver com você. Tem a ver com construir uma vida tão plena, tão vibrante, que a ausência deles não deixe um vazio. Tem a ver com se tornar alguém que não precisa gritar em um desfiladeiro porque aprendeu a lutar. Encontre força no silêncio. Aqui está a beleza dessa mudança. Quando você para de esperar pela reação deles e começa a se concentrar no seu próprio crescimento, tudo muda. Seu silêncio ganha profundidade, não porque exige atenção, mas porque reflete sua transformação. Ele deixa de ser sobre ausência e passa a ser sobre presença. Sua presença em sua própria vida. Aqui está a sua afirmação para hoje. Meu silêncio não é vazio. Ele está vivo com propósito, crescimento e força. Escreva. Diga em voz alta. Coloque nos comentários como uma declaração para você mesmo e para o mundo ao seu redor. Deixe que isso seja seu lembrete de que seu valor não está ligado à reação de ninguém. Está ligado à vida que você está criando. E aqui está o que vem a seguir. Vamos mergulhar na armadilha da expectativa. Por que o silêncio falha quando está enraizado na espera? E como mudar sua mentalidade para uma de verdadeiro desapego? Porque no momento em que você para de esperar, no momento em que você deixa ir, é aí que tudo começa a se alinhar. Fique ligado, estamos apenas começando. Número 2. A armadilha da expectativa. O silêncio muitas vezes parece uma estratégia, um movimento no jogo emocional de xadrez. Você se afasta, fica em silêncio e espera que eles percebam. Você imagina eles rolando a tela do celular e, de repente, percebendo o que perderam, mas nada acontece. Os dias se transformam em semanas e ainda não há resposta. É aí que a frustração aparece. Por que isso não está funcionando? Eles não se importam? O silêncio, que deveria ser empoderador, começa a parecer um peso, arrastando você para uma dúvida cada vez mais profunda. Aqui está a dura verdade. O silêncio falha quando está baseado na expectativa. Quando você se senta e espera pela reação deles, você está entregando todo o seu poder. É como ficar sentado ao lado do telefone, olhando para a tela, esperando que ele toque. Esse tipo de espera é passivo, impotente e, sinceramente, exaustivo. Você fica preso em um ciclo de expectativa a cada momento, dependendo se eles vão ou não dar o próximo passo. E quando eles não dão, essa expectativa se transforma em decepção, o que alimenta a insegurança, deixando você se sentindo mais fraco do que antes. Vamos analisar isso. Por que a expectativa faz o silêncio falhar? Porque ela vincula sua autoestima à reação deles. Ela cria uma narrativa mental que diz: se eles responderem, eu sou valioso. Se não responderem, eu não sou. Essa é uma armadilha perigosa, e aqui está o ponto principal. Eles podem sentir isso. As pessoas percebem quando seu silêncio está carregado de esperança e saudade, e, em vez de aproximá-las, isso as afasta ainda mais. Por quê? Porque o desespero, mesmo quando envolto em silêncio, ainda é desespero. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso de verdade e você encontrará força. Deixe isso penetrar em você. Você não pode controlar se eles vão notar ou não o seu silêncio,
mas pode controlar a energia por trás dele. Se o seu silêncio é alimentado pela expectativa, é como uma corda que o amarra às ações deles. Toda vez que você pensa, por que eles não entraram em contato? Será que sentem minha falta? Você aperta esse nó, e quanto mais apertado ele fica, mais difícil se torna se soltar. Agora, vamos usar uma metáfora. Pense em você sentado em um quarto escuro, olhando para um telefone. Você está esperando ele acender, a notificação aparecer, o som daquela mensagem. Mas o quarto continua escuro. O telefone continua silencioso. É isso que a expectativa faz. Ela te prende na espera, na esperança, no desejo. E aqui está a questão. Mesmo que o telefone acabe tocando, o tempo que você passou sentado ali, estagnado e impotente, é tempo que você nunca vai recuperar. Então, como você se liberta? Mudando seu foco para dentro e se desligando do resultado. O silêncio não deve ser um jogo de espera. Deve ser um momento de crescimento. Em vez de perguntar quando eles vão notar você, comece a perguntar o que você pode construir nesse silêncio. Redirecione sua energia para si mesmo, seus objetivos, suas paixões, sua paz interior. Desapego não significa que você deixa de se importar. Significa que você para de vincular seu valor às ações deles. Significa que você pega a corda que o mantém preso à resposta deles e a corta, libertando-se para seguir sua própria direção. Não é fácil. Nada relacionado ao crescimento é fácil, mas o desapego é onde a mudança acontece. É onde o silêncio se transforma de algo que você usa para manipular os outros em algo que você usa para se fortalecer. Imagine o seguinte: em vez de ficar sentado ao lado do telefone, você se levanta, sai da sala escura, vai para fora e começa a criar algo novo. Você vai à academia e sente sua força voltando. Você se reconecta com um hobby que te anima. Você passa tempo com pessoas que te lembram do seu valor. Você não está mais esperando por uma ligação porque encontrou algo muito mais importante: seu próprio impulso. E aí está a beleza do desapego. Quando você para de esperar, começa a prosperar. Seu silêncio ganha uma nova energia, que reflete seu crescimento em vez de seu desejo. Ele se torna inabalável, não porque exige atenção, mas porque não precisa mais dela. Esse é o tipo de silêncio que as pessoas sentem. Não o silêncio da espera, mas o silêncio de alguém que está ocupado demais, se construindo para perceber quem está observando. Aqui está sua afirmação para hoje. Eu libero a necessidade da reação deles e me concentro no meu próprio crescimento. Escreva, diga em voz alta, coloque nos comentários como um lembrete para você e para qualquer outra pessoa que precise ouvir isso. Deixe que seja uma declaração de que seu poder está dentro de você, não na resposta deles. E fique firme, porque a seguir vamos mergulhar em uma questão crucial. Você está realmente em silêncio ou sua energia ainda está perseguindo? Eles vão descobrir como alinhar seu silêncio com o desapego genuíno, tornando-o a declaração mais poderosa que você já fez. Vamos continuar. Número 2. A armadilha da expectativa. O silêncio muitas vezes parece uma estratégia, um movimento no jogo emocional de xadrez. Você se afasta, fica em silêncio e espera que eles percebam. Você imagina eles rolando a tela do celular, de repente percebendo o que perderam, mas então nada acontece. Os dias se transformam em semanas e ainda não há resposta. É aí que a frustração aparece. Por que isso não está funcionando? Eles não se importam? O silêncio, que deveria ser empoderador, começa a parecer um peso, levando você a duvidar ainda mais. Aqui está a dura verdade. O silêncio falha quando está baseado na expectativa. Quando você se recosta e espera pela reação deles, você está entregando todo o seu poder. É como ficar sentado ao lado do telefone, olhando para a tela, esperando que ele toque. Esse tipo de espera é passivo, impotente
e, sinceramente, exaustivo. Você fica preso em um ciclo de expectativa, a cada momento, dependendo se eles vão ou não dar o próximo passo. E quando eles não dão, essa expectativa se transforma em decepção, o que alimenta a insegurança, deixando você se sentindo mais fraco do que antes. Vamos analisar isso. Por que a expectativa faz o silêncio falhar? Porque ela vincula sua autoestima à reação deles. Ela cria uma narrativa mental que diz: se eles responderem, eu sou valioso. Se não responderem, eu não sou. Essa é uma armadilha perigosa, e aqui está o ponto principal. Eles podem sentir isso. As pessoas percebem quando seu silêncio está carregado de esperança e saudade, e, em vez de aproximá-las, isso as afasta ainda mais. Por quê? Porque o desespero, mesmo quando envolto em silêncio, ainda é desespero. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Deixe isso penetrar. Você não pode controlar se eles vão notar ou não o seu silêncio, mas pode controlar a energia por trás dele. Se o seu silêncio é alimentado pela expectativa, é como uma corda que o amarra às ações deles. Toda vez que você pensa: por que eles não entraram em contato? Será que sentem minha falta? Você aperta esse nó, e quanto mais apertado ele fica, mais difícil se torna se soltar. Agora vamos usar uma metáfora. Pense em você sentado em um quarto escuro, olhando para um telefone, esperando que ele acenda, que a notificação apareça, que o som daquela mensagem toque. Mas o quarto permanece escuro. O telefone permanece em silêncio. É isso que a expectativa faz. Ela te prende na espera, na esperança, no desejo. E aqui está a questão. Mesmo que o telefone finalmente toque, o tempo que você passou sentado ali, estagnado e impotente, é tempo que você nunca vai recuperar. Então, como se libertar? Mudando seu foco para dentro e se desligando do resultado. O silêncio não deve ser um jogo de espera. Deve ser um momento de crescimento. Em vez de perguntar quando eles vão notar você, comece a perguntar o que você pode construir nesse silêncio. Redirecione sua energia para si mesmo, seus objetivos, suas paixões, sua paz interior. Desapego não significa que você deixa de se importar. Significa que você deixa de vincular seu valor às ações deles. Significa que você pega a corda que o mantém preso à resposta deles e a corta, libertando-se para seguir sua própria direção. Não é fácil. Nada relacionado ao crescimento é fácil. Mas é no desapego que a mudança acontece. É onde o silêncio se transforma de algo que você usa para manipular os outros em algo que você usa para se fortalecer. Imagine isso. Em vez de ficar sentado ao lado do telefone, você se levanta. Você sai da sala escura, vai para fora e começa a criar algo novo. Você vai à academia e sente sua força voltando. Você se reconecta com um hobby que te anima. Você passa tempo com pessoas que te lembram do seu valor. Você não está mais esperando por uma ligação, porque encontrou algo muito mais importante: seu próprio impulso. E aqui está a beleza do desapego. Quando você para de esperar, começa a prosperar. Seu silêncio ganha uma nova energia, que reflete seu crescimento em vez de seu desejo. Ele se torna inabalável, não porque exige atenção, mas porque não precisa mais dela. Esse é o tipo de silêncio que as pessoas sentem. Não o silêncio da espera, mas o silêncio de alguém que está ocupado demais, construindo a si mesmo para perceber quem está observando. Aqui está a sua afirmação para hoje. Eu libero a necessidade da reação deles e me concentro no meu próprio crescimento. Escreva, diga em voz alta. Coloque nos comentários como um lembrete para você mesmo e para qualquer outra pessoa que precise ouvir isso. Que seja uma declaração de que seu poder está dentro de você, não na resposta deles. E fique ligado, porque a seguir
vamos mergulhar em uma questão crucial. Você está realmente em silêncio ou sua energia está parada? Persegui-los vai revelar como alinhar seu silêncio com o desapego genuíno, tornando-o a declaração mais poderosa que você já fez. Vamos continuar. Número 4. O silêncio como ferramenta, não como arma. O silêncio é frequentemente mal interpretado. Muitas pessoas o usam como uma arma, uma forma de manipular ou controlar as emoções de outra pessoa. Você se afasta, fica em silêncio e espera que a outra pessoa se curve para sentir sua falta, para perseguir o que pensa ter perdido. Mas a verdade é esta: o silêncio, quando usado dessa forma, é frágil. É transparente, é enraizado no desespero, e eles podem sentir isso. O verdadeiro silêncio não é uma arma, é uma ferramenta. Uma ferramenta para o respeito próprio, a paz interior e o crescimento pessoal. E quando você o usa por esses motivos, ele se torna inabalável. Marco Aurélio disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." Perceba isso, e você encontrará força. Essa é a essência do verdadeiro silêncio. Não se trata de controlar a reação deles. Trata-se de controlar sua energia. Trata-se de dar um passo atrás, não para provocá-los, mas para se centrar. Quando o silêncio reflete o seu crescimento e não o seu desejo, ele pode ser poderoso. O silêncio é um poder que não precisa exigir atenção. Ele naturalmente a comanda. É aqui que a maioria das pessoas erra. Elas usam o silêncio como uma estratégia para forçar outra pessoa a sentir algo, a sentir saudade, a se arrepender de suas escolhas. Mas quando o silêncio vem de um lugar de querer uma reação, ele perde seu peso. Ele se torna superficial, frágil e fácil de ignorar. E quando eles não reagem da maneira que você esperava, esse silêncio se transforma em frustração, insegurança e uma espiral de pensamentos excessivos. Isso não é paz, é caos disfarçado de quietude. Vamos redefinir o que o silêncio deve ser. Não é uma mensagem para eles, é uma mensagem para você mesmo. É dizer que você valoriza sua energia o suficiente para se afastar. Você se respeita o suficiente para parar de dar a alguém que não está retribuindo. Não se trata de criar ausência na vida deles. Trata-se de criar espaço no seu próprio espaço para crescer, curar, redescobrir quem você é, sem o barulho da presença deles atrapalhando sua mente. Pense no silêncio como um espelho. Se ele reflete força, confiança e segurança, ele diz muito. Mas se reflete saudade, insegurança ou necessidade de validação, ele se quebra sob o peso da expectativa. O poder do silêncio não está na reação deles, está na sua transformação. Quando você deixa que ele se torne uma ferramenta para o crescimento, ele se torna mais do que apenas quietude. Ele se torna uma declaração. Então, como você usa o silêncio como ferramenta? Combinando-o com ação. Trabalhe em si mesmo não para provar nada para os outros, mas para construir uma vida que o realiza. Concentre-se na sua saúde, nas suas paixões, nos seus objetivos. Construa uma versão de si mesmo que não espere mais que alguém perceba. Quando o seu silêncio está enraizado no respeito próprio, ele irradia confiança. Ele se torna magnético, não porque você está tentando atrair alguém, mas porque as pessoas são naturalmente atraídas pela força. Aqui está a sua afirmação para hoje. Meu silêncio não é uma arma. É um reflexo da minha força e autoestima. Escreva. Diga em voz alta. Coloque nos comentários para lembrar a si mesmo e inspirar outras pessoas. Deixe que seja uma declaração de que seu silêncio não tem a ver com elas. Tem a ver com você. E fique ligado, porque a seguir vamos mergulhar no motivo pelo qual algumas pessoas não percebem seu silêncio e como transformar essa percepção em uma oportunidade de crescimento. Vamos continuar construindo.
Número 5. Por que eles não sentem sua ausência? Se eles não sentem sua ausência, é como um soco no estômago. Você ficou quieto, se afastou e, mesmo assim, não há sinal de que eles tenham percebido. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma mudança. Aquele silêncio que você esperava que causasse impacto parece ter sido engolido por um vazio, deixando você questionando seu valor. Mas aqui está a dura realidade. Às vezes, eles não percebem porque, na verdade, nunca valorizaram a sua presença. E embora essa verdade seja dolorosa, ela também é libertadora, porque lhe dá a oportunidade de parar de esperar e começar a se transformar. Pense na luz do sol. Nós nos aquecemos em seu calor todos os dias, mas com que frequência paramos para apreciá-la? Raramente, se é que alguma vez. É só quando o sol se põe e a escuridão toma conta que percebemos o quanto ele moldou nosso mundo. Mas aqui está a chave. Se a sua presença era discreta, se você era excessivamente generoso, estava sempre disponível ou se subestimava, eles podem não sentir essa perda. Quando você se afasta, seu silêncio se torna fácil de ignorar, porque sua luz não brilhava o suficiente para deixar uma impressão. Isso não significa que você não seja valioso. Não significa que você não seja digno de ser sentido. O que significa é que sua presença não estava enraizada na força. Talvez você tenha se doado demais, sempre se esforçando ao máximo para atender às necessidades deles. Talvez você estivesse tão ansioso para ser visto, ouvido ou validado que perdeu de vista o seu próprio valor. E quando alguém não dá valor à sua presença, sua ausência não vai causar o impacto que você esperava. Mas aqui está a beleza dessa constatação. Você tem o poder de mudar isso. Se eles não sentem sua falta, a solução não é gritar mais alto, se esforçar mais ou quebrar seu silêncio apenas para lembrá-los do que perderam. A solução é se concentrar em se tornar alguém cuja ausência é inegável. Não por causa de jogos ou manipulação, mas por causa da pessoa que você está se tornando. Comece perguntando a si mesmo: estou vivendo uma vida que parece plena, vibrante e equilibrada? Se a resposta for não, é aí que seu trabalho começa. Redirecione a energia que você tem desperdiçado na reação deles e use-a para iluminar sua própria vida. Busque as paixões que você deixou de lado. Desenvolva habilidades que te animam. Fortaleça seus relacionamentos com pessoas que realmente te valorizam. Crie uma presença que irradie confiança, independência e autoestima. Quando você fizer isso, sua ausência se tornará algo que eles não poderão ignorar, não porque você forçou, mas porque a transformação é real. Imagine dois tipos de pessoas que se afastam. Uma se afasta silenciosamente, esperando ser sentida, mas sua presença era tão insignificante que seu silêncio mal foi percebido. A outra se afasta, depois de construir uma vida tão cheia de propósito e crescimento, que sua ausência deixa um vazio, uma mudança perceptível, como o frio do ar quando o sol se põe. Qual delas você está se tornando? Aqui está a sua afirmação para hoje. Eu escolho me tornar alguém cuja presença é inegável e cuja ausência é profundamente sentida. Escreva isso. Diga em voz alta. Coloque nos comentários como uma declaração do seu compromisso com o crescimento e fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre como levar essa transformação ainda mais longe, como transformar o silêncio e o crescimento em uma energia magnética que naturalmente chama a atenção. Vamos continuar construindo o número 6. Mudar o roteiro, parar de esperar e começar a construir. Quando o silêncio, combinado com a espera, se torna uma prisão, você dá um passo atrás, prende a respiração e observa o relógio, esperando por algum sinal, algum gesto que mostre que eles notaram sua ausência. Mas nada acontece. A validação que você espera não chega, e quanto mais você espera, mais impotente se sente.
Aqui está a verdade que você precisa ouvir. O silêncio sem ação é como uma semente que não foi plantada. Tem potencial, mas sem cuidado, nutrição e intenção. Nunca crescerá. É aí que a maioria das pessoas fica presa. Elas confundem silêncio com passividade. Acham que basta recuar, que se esperarem o tempo suficiente, alguém vai perceber, alguém vai entrar em contato. Mas esperar não é o mesmo que crescer. Quando seu silêncio está ligado à validação deles, você ainda está dando poder a eles. Você ainda está prendendo a respiração, preso no limbo, esperando por uma resposta que talvez nunca venha. Isso não é força, é estagnação. Marco Aurélio disse que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Você não pode controlar se eles perceberão seu silêncio, mas pode controlar como usá-lo. O silêncio não é sobre pausar sua vida até que eles decidam que você merece a atenção deles. É sobre criar espaço para reconstruir, crescer e mudar o foco deles de volta para você. Deixe-me dar uma metáfora. Imagine segurar uma semente na mão. Essa semente tem tudo o que precisa para crescer e se tornar algo incrível. Uma árvore, uma flor, algo que muda a paisagem ao seu redor. Mas se você simplesmente deixá-la lá, sem mexer, ela não fará nada. Ela não vai brotar, não vai crescer. Vai ficar dormente, cheia de potencial, mas completamente desperdiçada. O silêncio é essa semente? Se você não combinar isso com ações significativas, vai ser só tempo perdido. Mas quando você planta, rega e cuida dela, ela cresce e vira algo poderoso, algo inegável. Então, como você planta essa semente? Redirecionando a energia que você está desperdiçando esperando e colocando-a em você mesmo. Use esse tempo para agir com propósito. Vá à academia, não para provar nada para eles, mas para redescobrir sua força. Aprenda uma nova habilidade que você sempre quis dominar. Mergulhe em uma paixão que te ilumina. Reconecte-se com amigos que te lembram do seu valor. Construa uma vida tão plena e vibrante que a ausência deles deixe de parecer um vazio. Não se trata de distrações, mas de transformação. Quando você para de esperar e começa a construir, tudo muda. Você muda, passa de reativo para proativo. Seu silêncio deixa de estar ligado à resposta deles e passa a ser um reflexo do seu crescimento. Esse tipo de silêncio não exige atenção. Ele conquista respeito. Aqui está a sua afirmação para hoje. Eu paro de esperar por validação e começo a construir a vida que mereço. Escreva isso. Diga em voz alta. Coloque nos comentários como um lembrete de que seu poder está em suas ações, não nas reações deles. E fique ligado, porque a seguir vamos mergulhar em como essa mudança de foco cria uma energia que eles não podem ignorar. Seu silêncio é só o começo. Vamos transformar isso em algo extraordinário. Número 7. A mudança de energia. Eles não podem ignorar. Seu silêncio se torna impossível de ignorar quando deixa de ser sobre eles e passa a ser sobre você. Essa é a mudança que transforma tudo, não porque você está tentando forçar uma reação, mas porque sua energia começa a falar mais alto do que qualquer palavra ou ação jamais poderia. Quando você se concentra na transformação pessoal, seu silêncio não reflete mais carência ou desejo. Ele reflete força, confiança e independência. E esse tipo de energia é magnética. Imagine um rio abrindo caminho através da pedra. Ele não grita, não exige e não se apressa. Ele flui de forma constante e determinada, moldando tudo em seu caminho ao longo do tempo. Esse é o tipo de transformação que você está construindo, silenciosa, consistente e inegável. O rio não precisa de ninguém para validar sua força. Ele simplesmente se move e a paisagem se ajusta. Quando você cresce,
quando se concentra em se tornar mais forte, mais sábio e mais seguro de si, sua energia muda de uma forma que os outros não podem deixar de sentir. Não se trata mais de fazer com que eles notem. Trata-se de se tornar alguém que não precisa ser notado para se sentir completo. Aqui está o problema que a maioria das pessoas enfrenta. Elas entram no silêncio esperando que ele faça todo o trabalho. Elas acham que recuar é suficiente, mas o silêncio por si só não cria impacto. O que você faz nesse silêncio é o que faz toda a diferença. Se o seu silêncio for acompanhado de espera, pensamentos excessivos ou esperança pela reação deles, ele será vazio. Ele sussurra insegurança, e as pessoas percebem isso. Mas quando o seu silêncio é acompanhado de ação, de crescimento, ele se torna inegável. Ele deixa de ser um apelo e passa a ser uma declaração. Então, como você cria essa mudança de energia? Primeiro, concentre-se em irradiar autoconfiança. Não se trata de fingir que não se importa ou de criar uma fachada. Trata-se de construir genuinamente uma vida que pareça gratificante e com propósito. Trabalhe em seus objetivos, não como uma distração, mas como um caminho para se tornar a pessoa que você sempre quis ser. Vá à academia não para provar nada, mas para sentir sua própria força. Mergulhe nas paixões que te animam e reconecte-se com amigos que te lembram do seu valor. Essas não são mudanças superficiais. Elas são a base de um você mais forte e mais equilibrado. Segundo, abrace a independência. Pare de esperar pela validação deles. Pare de esperar pela atenção deles. No momento em que você liberar a necessidade da reação deles, sua energia mudará. Desapego não significa que você deixa de se importar. Significa que você deixa de se apegar. Significa que você confia que seu valor não está ligado ao fato de eles perceberem ou não o seu silêncio. Está ligado à vida que você está construindo, à pessoa que você está se tornando e à paz que você está cultivando. Aqui está a beleza dessa mudança. Quando seu silêncio reflete força, eles sentem isso. Não se trata de ser barulhento ou dramático. Trata-se de deixar sua transformação falar por si mesma, como o rio que esculpe seu caminho. Seu crescimento se torna inegável com o tempo. Eles sentirão a mudança, não porque você está tentando fazê-los sentir, mas porque a verdadeira força é impossível de ignorar. Aqui está a sua afirmação para hoje. Eu não persigo, eu cresço. Minha transformação fala mais alto que palavras. Escreva isso. Diga em voz alta. Coloque nos comentários como um lembrete do poder que você tem dentro de si. E fique firme, porque a seguir vamos explorar o que acontece quando você para de jogar o jogo deles completamente e recupera sua liberdade. É aí que a verdadeira mudança começa. Vamos continuar construindo o número 8. Quando você para de jogar o jogo deles, quando seu silêncio está ligado às ações deles, você ainda está jogando o jogo deles. Você pode pensar que assumiu o controle ao dar um passo atrás, mas se cada momento de silêncio é preenchido com espera, esperança ou curiosidade sobre qual será o próximo passo deles, a verdade é que eles ainda detêm o poder. Esse tipo de silêncio não é liberdade, é uma armadilha. Mantém você preso, reagindo às ações deles como um boneco de cordas. E quanto mais tempo você fica preso às reações deles, mais difícil fica alcançar a força e a independência que você merece. Imagina um espetáculo de marionetes. Cada movimento, cada ação, cada decisão é ditada pelo puxão de uma corda. É assim que se parece o silêncio reativo. Seu silêncio não está enraizado na força, mas na tentativa de provocar, manipular ou esperar pela aprovação deles. Não se trata de crescimento, mas de reação. Mas o que acontece quando você corta esses fios? O boneco cai, sim, mas você, a pessoa que segura os fios, alcança a liberdade.
O verdadeiro silêncio começa no momento em que você para de deixar que outra pessoa dite sua paz. Como Marco Aurélio poderia nos lembrar, você não pode controlá-los, mas pode controlar como superar isso. Essa é a chave. Libertar-se do silêncio reativo significa recuperar seu poder, não esperando que eles percebam sua ausência, mas percebendo que você não precisa do reconhecimento deles para seguir em frente. Seu silêncio não deve depender da resposta deles. Ele deve refletir seu próprio respeito, efeito e crescimento. Pergunte a si mesmo: por que estou em silêncio? É porque estou esperando que eles percebam ou porque estou criando espaço para mim mesmo? Seja honesto, porque a resposta a essa pergunta dirá tudo o que você precisa saber. Se o seu silêncio está ligado à reação deles, você ainda está jogando o jogo, quer perceba isso ou não. Mas quando você escolhe o silêncio por você, quando ele vem de um lugar de força e autoconfiança, o jogo acaba. Você sai do tabuleiro deles e começa a construir o seu próprio. Aqui está a verdade. O silêncio reativo mantém você preso. Ele faz com que você fique checando seu celular, revivendo conversas passadas e se perguntando se eles estão pensando em você. É exaustivo e, pior de tudo, impede você de se concentrar na única coisa que realmente importa: o seu crescimento. Mas quando você para de reagir, quando para de esperar pelo próximo movimento deles, você pega toda essa energia e a direciona para dentro. É aí que a mudança acontece. Comece a criar uma vida que te satisfaça, não para chamar a atenção deles, mas porque você merece. Concentre-se em seus objetivos, suas paixões, sua paz. Construa uma versão de si mesmo que seja tão equilibrada, tão cheia de propósito, que a resposta deles, ou a falta dela, se torne irrelevante. Quando seu silêncio reflete sua força, não seu desespero, ele se torna magnético. As pessoas são atraídas por esse tipo de energia segura, não porque você está tentando atraí-las, mas porque a força é inegável. Aqui está a sua afirmação para hoje. Eu corto os laços e recupero minha liberdade. Meu silêncio reflete minha força, não as ações deles. Escreva isso. Diga em voz alta. Coloque nos comentários como um lembrete para você e para os outros de que seu poder não está ligado a eles. Ele sempre esteve dentro de você. Então, pessoal, o silêncio não é sobre forçar alguém a sentir sua ausência. É sobre criar espaço para se tornar completo, como uma árvore erguida, com raízes profundas e inabaláveis. Você não precisa anunciar sua força. Seu crescimento fala por si mesmo. Seja essa árvore com raízes firmes, resiliente e estável. Não importa a tempestade. Lembre-se disso. Eu deixo ir o que não posso controlar e me torno alguém inegável. Escreva isso. Coloque nos comentários como sua declaração de força. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se e compartilhe com alguém que está pronto para recuperar seu poder. Vamos continuar construindo juntos.